Deixamos para falar por último de mais um painel de comandos no Quick Fix, que é o Touch Up. Ele reúne algumas ferramentas que trabalham em partes específicas da imagem e não de maneira geral. Há uma ferramenta manual de olho vermelho, para os casos difíceis em que a ferramenta automática não funciona. Uma ferramenta especial para clarear dentes em sorrisos, outra para azular céus nublados e uma interessante ferramenta para remover a cor dos objetos. Para usar a ferramenta de olho vermelho, é só clicar arrastando para criar um retângulo alinhado com o contorno de fora da íris do olho. O Photoshop Elements se encarrega de detectar e corrigir a cor da pupila. Na maioria dos casos, você não precisa usar essa ferramenta manual. Basta clicar no botão de correção automática de olhos vermelhos que está em General Fixes. As outras três ferramentas, clarear dentes, azular céu e alto contraste em preto e branco, funcionam de maneira inteligente, com detecção automática de borda. A ferramenta busca adicionar as áreas de cores similares ao local onde você clicou ou arrastou com o cursor. É comum a seleção incluir áreas adicionais indesejadas. Basta segurar a tecla Alt e arrastar o cursor sobre a área indesejada para desselecioná-la. A opção Full Edit do editor é fácil de reconhecer por quem já usou o Photoshop profissional. A maioria das ferramentas e recursos é a mesma e funciona exatamente da mesma forma. Assim, o que você conhece de fluxo de trabalho no Photoshop clássico se aplica diretamente ao Elements. A interface, assim como no Organizer, é subdividida em painéis em vez de usar as tradicionais paletas flutuantes. Eis uma descrição básica do programa e onde achar os comandos importantes. A barra de ferramentas contém as mesmas ferramentas do Photoshop, com as preferências de cada uma listadas no topo da janela, embaixo da barra de menus. Existem algumas ferramentas a mais, como alguns pincéis de pintura e correção, a ferramenta de olhos vermelhos, igual a que vimos no Quick Fix, uma ferramenta para criar desenhos simples e outra para nivelar a foto. Do lado direito, no pé, temos um painel de camadas, Layers, que funciona da mesma maneira que no Photoshop clássico. Por aqui, é possível fazer colagens. Qualquer coisa trazida via copiar e colar vira uma camada nova, que pode ser editada independentemente da camada de base da foto, o background, e combinada a ela com os mesmos controles de Blending Modes e Opacity que conhecemos dos demais programas de design da Adobe, Photoshop, Illustrator e InDesign. Note que o efeito de alto contraste que foi aplicado no Quick Fix aparece no editor como uma camada de ajuste. No pé da janela, há uma área que serve para mostrar os arquivos que estão em edição. Você pode usar o menu para mostrar todos os arquivos disponíveis, ou filtrá-los pela mesma categoria da imagem correntemente aberta. Duplo clique em qualquer um deles para abri-lo para a edição. Você pode manter abertos simultaneamente vários arquivos. À direita, acima de Layers, temos Effects, que é separado em 4 conjuntos, cada um deles com o menu trazendo uma enorme quantidade de opções. A ideia é que você não perca tempo criando efeitos novos, pois é grande a chance de que numa dessas listas já exista o que você precisa. O primeiro conjunto, intitulado Filters, dá acesso aos mesmos filtros do menu Filters que também estão presentes no Photoshop clássico, com a mesma interface e os mesmos controles. Há uma enorme variedade de efeitos prontos, e todos vêm com um ícone sugestivo do que ele faz. Mesmo assim, só experimentando um por um para entender a sua ação. O segundo conjunto, Bevels, aplica efeitos de relevo de contorno em camadas de imagens soltas. O terceiro conjunto, Photo Effects, contém muitos efeitos prontos para dimular fotos desbotadas e outros efeitos tipográficos. A última opção, indicada com as teclas FX, mostra todos os efeitos sem menu nenhum. Uma das graças de usar os efeitos prontos é combinar acabamentos visuais diferentes numa mesma imagem. Por exemplo, podemos dar um tratamento diferente ao objeto e ao fundo, separando um do outro por uma seleção. Os métodos de seleção usados são os mesmos do Photoshop clássico: área retangular, elipse, laço, laço magnético e varinha mágica, acrescido da Selection Brush ou pincel seletor. No nosso exemplo, selecionamos o objeto usando o laço magnético, que acha sozinho
os contornos do objeto e invertemos a seleção para aplicar um efeito ao fundo. Depois, inverteremos a seleção novamente para isolar o objeto e então aplicamos um efeito diferente a ele. A chance de você errar e querer voltar atrás numa ação tão radical sempre é grande. Assim, vale a pena usar o Undo History, que memoriza as últimas coisas que você fez na imagem e permite voltar atrás nas edições, passo a passo. O programa vem ajustado para guardar até 50 undos, mas esse número pode ser aumentado nas preferências se você tiver bastante memória no computador. Note que o estado original da imagem sem edição nenhuma sempre aparece no topo da lista. Para ter o histórico mais à mão, ative a opção de colocar a paleta na área direita da tela quando ela for fechada. Da mesma maneira que no Photoshop clássico, tudo que você copiar e colar por cima de uma imagem virará uma camada separada, permitindo que você a altere e mude seus parâmetros a qualquer instante: tamanho, rotação, transparência, etc. O arquivo de Photoshop guarda a informação das camadas, para que elas estejam sempre disponíveis. A seleção de pincéis é bastante simples e clara. O seletor inclui amostras dos pincéis de pintura e vem com uma boa variedade de pincéis prontos, incluindo texturas. Note que algumas delas são do tipo que espalha ao redor do cursor, enquanto outras são de pintura. Grave este comando útil. O tamanho do pincel pode ser mudado pelas teclas de colchetes do teclado, sem precisar usar o menu. O seletor de cores é igual ao do Photoshop clássico. Por fim, você pode salvar qualquer pincel para reutilizá-lo mais tarde. O Elements também serve para adicionar texto diretamente a uma foto ou desenho. A edição é igual a qualquer outro programa da Adobe. Você pode digitar e depois decidir a fonte tipográfica, o tamanho e a cor do texto, e reescrevê-lo o quanto precisar. Mas se você resolver aplicar um efeito especial ou textura ao seu texto, ele terá de ser simplificado e deixará de ser editável. Qualquer imagem editada com camadas será salva como um arquivo nativo de Photoshop e terá a extensão PSD. Se você quiser exportá-la como foto, use o Save for Web. Essa caixa tem uma vista antes e depois e a seleção de tipo de arquivo, que para fotografias é quase sempre JPG. Você poderá decidir, além da qualidade da compressão do arquivo, também as dimensões da foto, para fazê-la caber no website, por exemplo. É só digitar uma medida em pixels que o programa calcula a outra.